Hoje tô aqui na pegada Curirim para falar para você 7 passos para você sair do Brasil e morar na Europa. Então vamos que hoje o vídeo tá quente e assista até o final porque todas as dicas eu tô te dando, ó, mastigadinho para você pegar as dicas, anotar, fazer seu passo a passo, colocar na sua agenda, programar, se organizar e você ter a possibilidade de vir morar aqui comigo na Europa. Vamos sentar eu e você do lado e vamos tomar uma parte junto e vamos lembrar desse vídeo, beleza? Esse vídeo é para você, independentemente do objetivo que você quer. Se você está saindo do Brasil para você morar na Europa, para você estudar, para você trabalhar, para você fugir da polícia, para você fugir da ex, para você fugir de agiota, seja lá qual for o seu objetivo, você vai ter a possibilidade de sair. Na verdade, você sempre tem a possibilidade de sair, mas quanto mais organizado você for, maior a possibilidade de você conseguir. Então vamos lá. Primeiro passo é você descobrir o país que você quer ir. Porque às vezes é muito fácil você falar, não quero sair do Brasil. Sim, mas você sabe quantos países no mundo tem? Você pode sair do Brasil e ir para Argentina. Você pode sair do Brasil e ir para qualquer país do mundo. Se você está saindo do Brasil, tudo tem pontos positivos e pontos negativos. Não adianta você quer sair do Brasil, vai ser tudo positivo. Tem pontos positivos e tem pontos negativos também, né? Cabe a você colocar eles na balança e ver qual que pesa mais, se são os pontos positivos ou se são os pontos negativos. Então, se os pontos negativos pesarem mais, não vale a pena você ir pro local ou você ficar lá, certo? Pontos positivos para você são muito mais relevantes do que os pontos negativos. E isso depende da pessoa, né? Não sou eu que vou falar para você, vou morar na Irlanda para você é melhor. Não, às vezes para você morar no Brasil é melhor. Quem vai resolver isso é você, não sou eu. Além disso, dos pontos positivos e dos pontos negativos, tem várias outras coisas que você pode pesquisar. Como assim? Por exemplo, como que é morar no país, possíveis cidades que você pode morar, possíveis países que você pode morar, os hábitos, as culturas, clima, empregos, enfim, várias coisas que você precisa pesquisar antes de você se mudar do país, certo? Se você vai morar em outro país, você precisa compreender como é que funciona aquele país, né? Porque você vai morar lá, tá morando aqui, ó, tô morando aqui na Europa, tem que entender como é que é a Europa, senão eu não vou conseguir fazer nada, senão eu não vou conseguir trabalhar, senão eu não vou conseguir viver, senão eu não vou conseguir morar. E isso me leva ao segundo passo, que são os tipos de visto. Para você sair do Brasil e morar na Europa, a maioria dos países europeus, os brasileiros têm direito a ficar como turista no mínimo 3 meses, certo? Não, no máximo 3 meses. Então se você quiser sair do Brasil, vou morar na Irlanda, tem como morar lá 3 meses. Lembrando que turista não pode trabalhar. Se você quiser ir para ficar um tempo e tal, voltar, sentir como que é a experiência, você consegue. Mas se você quiser ir para trabalhar, se você quiser ir para mudar de vida, se você quiser ir para estudar, você precisa de alguns vistos determinados, certo? Isso também leva a você pensar o tipo de país que você vai escolher. Tem países que eles facilitam mais a entrada dos brasileiros, tem países que eles facilitam menos, tem países que para você ir o processo é um pouco mais complicado, caro e demorado. Por exemplo, antes de ir para Irlanda, tentei ir para o Canadá. Não sei se você já acompanhou essa história que eu contei aqui, mas resumidamente, eu ia fazer o intercâmbio no Canadá, fiz o processo, fiz a aplicação, fui fazer exame médico, gastei mais ou menos uns 10 mil reais nesse processo, né? Exame médico, tudo que tinha que fazer antes. Na hora que fui aplicar o visto, negado. E aí o que eu fiz? Mudei o meu destino para não perder o intercâmbio. Tive essa transição. Então você pode ver que alguns países os processos são mais demorados, são mais caros, são mais complicados. Então isso pode pesar na sua organização financeira. Pode ser que para você, por exemplo, esses 10 mil sejam comprometedores que você, imagine se não der certo, vai comprometer seu intercâmbio. Como eu estava organizado financeiramente, não comprometeu muito, né? Não me desestabilizou porque eu mudei o objetivo do meu intercâmbio e ao mudar o país que eu escolhi, a Irlanda era um país bem mais barato, por exemplo. Deu para fazer esse jogo de cintura e conseguir fazer o intercâmbio mesmo assim, certo? Você pode perguntar para mim, quais são os vistos, Felipe? Quais são os vistos mais comuns? Vou colocar aqui 2, são vários, mais de 10 para diferentes países, mas eu vou colocar aqui 2 básicos, que é o que mais acontece. Por exemplo, o visto da cidadania europeia, se você tem algum parente por descendência, alguma coisa assim, certo? Ou se você casar com alguém, se você tiver filho, enfim. Tem várias possibilidades. Ou você vir com visto de estudante, que te permite estudar e trabalhar. Alguns países não te permitem trabalhar, alguns permitem, alguns não. Então, depende do país. Lembrando que eu não aconselho ninguém ficar ilegal, gente. E é um conselho para mim pessoal, né? Eu não gosto de ver pessoas ilegais, porque eu acredito, né? Eu vejo, por exemplo, que acontece muito nos Estados Unidos, que acontece muito na Inglaterra, por exemplo, que eu vejo o pessoal vai
Aí fica legal e você vive com medo. Você viver com medo não é uma coisa legal. Você vive com medo, eu me sinto no Brasil. Quando eu morava em Salvador, quando eu morava em Vitória da Conquista, quando eu morava em Tapetinga, eu andava olhando pro lado, né? Olhando pra trás, você saía de casa, olhava pra um lado, olhava pro outro, você ia chegar em casa, ia ter que vir assim, ninguém tava te acompanhando. Você vive com medo. Se você vive com medo, você morando num país legal, você tá vivendo com medo também. Então não mudou nada, né? Essa questão de segurança, que é uma das prioridades minhas da Europa, é a questão de segurança. O fator de você estar ilegal não muda muita coisa nessa questão. Terceiro passo, terceira dica. Mas peraí. Você tá anotando? Não tá anotando? Vou esperar um pouquinho pra você pegar o seu diário. Pode ir que eu tô esperando. Vai. O terceiro passo é você entender e você pesquisar o quanto custa esse rolê. Quanto que vai custar essa brincadeira? Não é só você se picar do Brasil e morar na Europa. Não, você tem que entender qual país que você vai, qual a cidade que você vai, qual é o estilo de vida que você tem. Essas três coisas, elas vão basear o seu estudo de o quanto custa. Porque se você tiver um estilo de vida caro, por exemplo, você vai precisar de mais dinheiro, certo? Se você tiver um estilo de vida barato, se for uma pessoa simples, por exemplo, sempre fui uma pessoa simples. Sempre viver com pouco, e para eu viver com pouco aqui é fácil, é simples. Então, para você vai se adaptando, certo? Outra coisa também que pode pesar nessa conta do quanto custa é como você tá indo. Se você tá indo em casal, se você tá indo em família, se você tá indo em solteiro, se você tá indo enrolado. E também depende da característica que você for. Por exemplo, se você for um cara sossegado, se você for um cara zoado. Então, faz o seguinte, comenta aqui qual é a sua característica. Fala assim, eu sou doido, eu só gosto de beber. Se eu não fumar um dia, não presta. Ou eu tô indo para estudar, sou concentrado, sou focado, assisto seus vídeos aqui para melhorar. Comenta aí para eu ver. E outras coisas muito importantes também para você pesquisar nessa questão de quanto custa seria no caso aluguel, luz, internet, imposto. Então, são várias questões particulares do local que você vai. Então, a depender, por exemplo, se você for para Irlanda, para Dublin, vai ser um estudo diferente. Se você for para Irlanda, para Cork, é interior, então é um estudo diferente. Se for para Espanha, em Madrid, é um estudo diferente também. Então, depende do país, depende da cidade, depende da cultura. São vários fatores que você tem que começar a tomar nota para você ter mais ou menos uma base, né? Quanto mais informação você tiver sobre o local, mais fácil fica a sua vida. Quarta dica, quarto passo: salários e empregos. Você tá mudando para a Europa, certo? Você sabe se a sua área é valorizada? Outra pergunta que eu recebo sempre. Ah, Felipe, minha área é tal, eu consigo emprego nessa área? Então, pesquise sobre a sua área exclusiva. Pesquise sobre profissionais que já atuam nessa área. Mas uma coisa que eu coloco aqui, que às vezes as pessoas esquecem, é que eu, particularmente, eu acho que vale muito mais a habilidade, a capacidade da pessoa em si do que, por exemplo, o emprego. Porque eu vou colocar um exemplo aqui. Conheço várias pessoas de TI, por exemplo. Muita gente acha que TI é emprego certo. Mas eu conheço várias pessoas que têm conhecimento em TI, que fazem TI, e não conseguem emprego na área. Mas eu conheço várias outras pessoas que são, por exemplo, babás, contadores, engenheiros, que conseguem emprego muito mais fácil pelo fato da pessoa se esforçar, pelo fato da pessoa pesquisar, né, ir atrás, buscar, ela se entrar num meio em que aquilo favorece o crescimento dela, em que ela quer fazer uma coisa, ela se cerca de pessoas que às vezes querem fazer a mesma coisa ou pessoas que já fizeram, e você educa, você aprende pelo exemplo. E agora o quinto passo, a quinta dica é você entender a língua. Então não adianta você estar saindo do Brasil que só é falado o português do Brasil. Por isso que chama português do Brasil, só é falado no Brasil. Qualquer outro país que você for, você vai ter que se adaptar ao idioma, mesmo se você for para Portugal, independentemente do país que você vai. Por exemplo, você vai morar na Irlanda, você vai morar na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, você vai falar inglês. Então, você sabe inglês? Você tem que saber, né? Porque você vai morar num país que fala inglês, certo? Você não precisa ser o advanced do inglês, você não precisa ser um inglês avançado, mas se você souber pelo menos o básico, você consegue evitar vários problemas. Por exemplo, você consegue reduzir a quantidade de perrengues que você vai passar. Não adianta você falar pra mim, não quero passar perrengue. Você vai passar perrengue, mas a quantidade de perrengues que você vai passar pode diminuir um pouquinho, né, se você souber um pouquinho de inglês. Beleza que na hora que chegar na imigração, você já vai passar um perrengue que o cara vai perguntar lá, já tô adiantando aqui que vai ser o seu primeiro, vai ser na imigração. E diminui também a quantidade de golpes que você pode sofrer. Imagine, se você não souber a língua, a pessoa pode chegar pra você, falar, você...
Aham, beleza. Ah, não, você quer ser simpático e a pessoa quer te passar pra trás, né? A gente tem que pensar que isso existe em qualquer lugar do mundo. É mais raro, mas acontece. A sexta dica é você economizar. Então, se você não economizar, você não consegue atingir seu sonho, certo? Porque você quer sair do Brasil para morar na Europa. Isso tem um custo, não vai sair de graça. A dica que eu dou para você é você estabelecer metas. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que você vai juntar 40 mil reais para fazer um intercâmbio. Exemplo, sabe que dá para vir com até menos que isso. Mas a gente coloca 40 mil, que é uma quantia que você consegue viajar tranquilo, entendeu? Se você colocar uma meta, por exemplo, de juntar 1.000 no mês, em 40 meses você junta, que seria menos de 2 anos. Se você juntar 500 no mês, vai ser o dobro disso, mas você vai conseguir, certo? Não importa o tempo, quanto mais você se esforçar, mais você consegue. 2 anos é um tempo ok, foi o tempo que a gente pagou também, foi o tempo que a gente juntou, foi o tempo que a maioria das pessoas consegue juntar, 2, 3, 4 anos, depende da pessoa. Tem gente que consegue antes, mas tem gente que consegue depois. É mais ou menos a conta que a gente coloca uns 2 anos para você juntar, se organizar e tal, estudar, para você fazer isso que você quer, beleza? Agora você chega para mim, como que eu vou conseguir isso, Felipe? Eu não consigo. Então, vou te dar aqui dicas feras de, primeiro, renda extra. Rendas extras que eu, por exemplo, tive, que me ajudaram muito, que eu vou te passar aqui o caminho das pedras. Você, por exemplo, vender doce, você vender aqueles docinhos para a faculdade, você vender na rua, você vender para os vizinhos, tem essa possibilidade. Vender salgado, vender água. Pô, no Brasil você vende muita água, muito calor, todo mundo bebe água. Você pode fazer eventos, faz um evento beneficente, churrasco, você faz uma feijoada, cobra um pouquinho da galera, 10 reais, 15 reais, 20 reais que seja. Tem a possibilidade de você fazer rifas também, rifa alguma coisa, sei lá, um pendrive, né? Rifa alguma coisa só pra ser um símbolo da pessoa contribuir. Ela tá colocando dinheiro ali, não é pra ela ganhar um pendrive, não é pra ela ganhar um celular, ela é pra contribuir. Às vezes dá 10 reais, 20 reais, 100 reais ali e ela não quer de volta. Quando você tá se organizando financeiramente, cada centavo faz a diferença. Então, se você puder economizar de uma coisa e jogar para outra, você vai fazendo esse jogo de cintura e vai te ajudar muito. Então, o pouco faz a diferença, entendeu? Outras coisas que você pode fazer, por exemplo, é vender móveis, eletrônicos, televisão, carro, não sei, que você vai morar em outro país. Quem é que vai usar seu carro enquanto você estiver lá? Você não vai botar o carro dentro do avião e vai levar. Sétima e última dica, eu sempre gosto de deixar o melhor pro final, é você buscar o seu melhor. Eu botei esse aqui pro final justamente porque eu tenho o objetivo de te motivar. O objetivo desse vídeo é você sair do Brasil e ir para a Europa, você tem que buscar o seu melhor. Se você acha que o seu melhor está em outro país, vá, meu filho. Corra atrás, busque. Não importa o que as outras pessoas falem. Por exemplo, eu formei agora. Ah, você vai deixar de atuar para mudar de país. Ou às vezes você está trabalhando na empresa tem 10 anos. Ah, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Quem vai saber o que é melhor para você é você. Não é seu vizinho, não é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família. Se você quer fazer isso, faça. Se você não quer fazer isso, não faça. Além disso, eu espero que você se desafie todos os dias. Até porque você fazendo intercâmbio, você viajar, você morar em outro país, você está se desafiando, você está saindo da sua zona de conforto. Você está saindo daquela casinha sua, do conforto, às vezes você tem o seu carrinho, você tem sua empresa, estabilidade financeira e sai para outro país para ficar iniciado zero, digamos assim. Muita gente coloca isso como um obstáculo. Eu particularmente considero isso como um período de aprendizado. É como se eu estivesse subindo uma escada. Para eu chegar aqui em cima, eu tenho que passar por aqui. E esse é um dos percalços que eu tenho que passar, é um dos degraus que eu tenho que subir. A última coisa aqui, para finalizar, é para você aproveitar o processo. Muita gente faz o esforço de 2 anos economizando, chegou na Europa, está realizando um sonho. Você está chegando, você alcançou um objetivo. Então, você tem que ficar feliz por isso. Você tem, não, beleza. Pô, tô aqui, realizei meu sonho, era a minha vida toda juntando dinheiro, cheguei naquele objetivo, massa. Comemoro e fico muito feliz. Mas nunca se esqueça da sua meta principal também, que é, por exemplo, não, eu quero viajar e ter uma vida boa. Beleza, você tem que se esforçar lá também. Percorreu metade do caminho, falta a outra metade. Você aproveita, mas nunca se esqueça da sua meta, beleza? E saiba que você pode contar comigo sempre para isso. Se você precisar de alguma coisa, pode chamar lá no Instagram, que é nóis. Muito obrigado por ficar até o final aqui desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que vai ajudar muito eu e você a crescer todos os dias, porque tem muito vídeo, muito conteúdo bom aqui para você. E principalmente agora que eu vou falar muito mais dessa parte de finanças, que é particularmente uma parte que eu mais gosto de falar. Valeu, tamo junto, até a próxima. Senti o perigo e o caos.